Grato e continuamos com a nossa amiga, a jornalista Carla Siqueira. Tudo bem, Carla? Tudo bom. Continuamos falando então acerca das vocações, novos mercados. E hoje eu acho que a gente vai enfocar mais, Carla, na questão de algumas pessoas específicas que durante as tuas entrevistas mostraram trajetórias inspiradoras. Acho importante a gente falar com o nosso público acerca de algumas trajetórias específicas. Então eu queria que tu escolhesse algumas pessoas, claro que não denegrindo ninguém, né? Foram todas trajetórias interessantíssimas, mas eu queria que tu destacasse duas aí pra gente estar conversando um pouquinho. Olha, o que é interessante a gente ver nessas carreiras é de como que algumas se consolidaram, algumas que eram desconsideradas enquanto profissões, como é o caso dos grafiteiros, e como que elas se consolidaram, né, como um mercado. É interessante ver como que isso se deveu, em muitos casos, a um talento para diversificação. Então, nesse sentido, o caso do grafiteiro Toz é muito interessante, né? Como que um jovem que estava estudando para ser designer se interessa pelo grafite, pela arte do grafite, mas soube estruturar isso como uma profissão a partir não só do seu talento como artista, mas com a percepção também de como que o grafite podia gerar outros produtos, né? Em um momento que o Toz entra nesse mercado do grafite, ou nessa arte, que depois vira mercado, é nos anos 90, quando as temáticas jovens começam a ser muito usadas pelas marcas de roupa e outras coisas, né? Quer dizer, o jovem como essa estética, né, muito valorizada, e aí as marcas, né, se apropriam disso. O Toz, por exemplo, faz parte de um grupo que percebeu, né, como que essa arte do grafite, que ela é jovem, é uma estética jovem, poderia ser aplicada a várias coisas. Em outros contextos, né? Isso, então, capa de disco de artistas, móveis jovens, né, uma decoração jovem, camisetas, roupas, né, também com a arte do grafite. E que aí você vai vendo como que isso pode ir gerando outros produtos, gerando outros serviços, né, para aquele profissional que a sociedade em geral olhava para ele como uma forma muito restrita, né, e jogava ele, vamos dizer, num determinado gueto profissional. Né? Então é muito interessante ver esse desdobramento daquela atividade. Diversificação de possibilidades da arte dele. Exatamente. Né? E isso também, até um outro exemplo que eu queria pegar é de um atleta radical que também está no livro, que é o Clever Kohlberg, que é um cara que se dedicou, muito jovem, a ser o primeiro brasileiro a fazer o Rally do Paris-Dakar, né? E uma questão, por exemplo, que talvez antigamente as pessoas sempre colocassem pra gente se a gente quisesse ser atleta, por exemplo, a vida curta do atleta, né? A vida curta em termos profissionais, né? Ah, você vai ser atleta, mas aí com 30 anos você já tá velho, você vai parar, você vai fazer o quê? Né? É muito interessante a gente ver, não só na história do Clever, mas de outros. A gente tem o Bernardinho aí hoje, que tem, né, uma rede de escolas de vôlei nacional, que dá palestras em várias empresas. Cara super solicitado, né? Exatamente. A gente vê, por exemplo, que esse foi o caminho do Clever, né? Como que a partir do momento em que ele achou que a vida profissional dele como atleta, né, estava já fechando um ciclo, como que ele acabou desenvolvendo, a partir daquelas experiências, da experiência de sobrevivência no deserto, como que aquilo acabou dando um gancho para ele fazer uma empresa de consultoria sobre a integração de equipes e empresas de todo quanto tipo, né? Então hoje ele tem uma empresa que propõe oficinas, workshops de integração de equipes dentro de grandes empresas. Usando a experiência dele, né? Exatamente. Então é muito interessante a gente ver como que a sua dedicação, a sua formação e a experiência que você, né, teve, ela não vai ser jogada fora, né? Aquilo ali ela pode se transformar numa nova etapa de um trabalho ligado àquilo que você continua amando, mas que você acha que já está velho e não pode mais fazer aquilo, ou não quer mais fazer aquilo, né? E pode desenvolver aquilo num outro sentido. A possibilidade de se reinventar, que a gente tanto fala, né? E que agora a gente tem aí inúmeros exemplos. Exatamente. Então, muito obrigada, Carla. Voltamos agora ao nosso próximo encontro com mais dicas.